Oi, boa noite, eu sou Sueli Militello e eu tenho um recado aqui, eu quero compartilhar com você aqui na Palavra de Deus, o nosso Deus. Quero compartilhar uma história aqui que a gente sempre lê em Gênesis, de Abraão, que é considerado o pai da fé, e eu quero que a gente medite em cima da questão da confiança, né? O Espírito Santo foi colocando aqui ao meu coração, conforme eu fui lendo, em relação à confiança, uma confiança plena sobre um propósito de Deus na nossa vida. Então, diz assim no capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Então aqui Deus lançou para ele uma ordem difícil, porque Abraão já vivia na terra de Harã com a sua família, com a sua parentela. Ele já tinha uma vida estável, uma vida tranquila entre seus parentes, e Deus então faz um pedido. Eu tenho uma terra para te dar, eu quero fazer, o Senhor gostaria de fazer essa aliança com Abraão, mas é sempre necessário, quando Deus tem uma promessa, também depende muito de nós, porque o Senhor está preparado e desejando nos entregar, mas a gente precisa ter força e vontade o suficiente de viver aquilo, de estar disposto a viver aquilo. Então Abraão foi importante aqui para que ele tivesse a confiança em Deus necessária para crer naquela promessa, a ponto de se deslocar pela fé diante de algo que ele não fazia ideia do que viria pela frente, do que ele viveria. Então aqui ele teve essa promessa, esse pedido, e depois uma promessa, carregada de uma promessa, que ele seria então, ele viveria, né, para uma terra que o Senhor o mostraria, ou seja, ele nem sabia ainda para onde era. E o Senhor disse que engrandeceu o nome dele, né? Aí te engrandecerei o nome e ser tu uma bênção. Então daqui para frente ele era a bênção. Então Deus estava com ele e nele tinha essas palavras, tinha uma palavra de que ele teria uma terra que Deus estava preparando, de que o nome dele ia ser engrandecido, de que ele ia ser a bênção, não só ia ser abençoado, como Deus colocou sobre a vida dele essa palavra de bênção. E aí depois, então, no outro versículo, diz aqui, Abrão no Egito, ou seja, ele começou então uma jornada com o Senhor até chegar nessa terra prometida. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então, o que aconteceu? Abrão saiu de Harã, a pedido do Senhor, passou pelo Neguebe, e aí Neguebe tinha fome. E aí, então, a jornada de Abraão continuava para que ele seguisse para o Egito. O Egito seria um lugar de passagem também para Abraão, assim como o Neguebe. Então, o Neguebe foi um lugar de passagem, só que tinha fome. Então, era de fato uma passagem para Abraão, parte do seu treinamento, mas não era o lugar de pouso. E aí, então, ele passa pelo Egito. E o Egito, então, que tinha muita abundância, muito fértil, né, de agricultura, enfim, as pessoas vivendo bem, ele passa, então, pelo Egito. Só que o Egito tem aquela situação com o faraó, que acha a Sara bonita, e aí tem aquela questão do Abraão, que ele acaba tendo aquela, contando ali uma mentira, né, para se proteger. No final das contas, ele tem aquela passagem pelo Egito, e a mão de Deus estando sobre ele, ele então tem mais bens, ele adquire mais coisas nessa passagem do Egito. E aí depois, quando ele vai para ele continua em seu trajeto aqui, e que ele está com o seu sobrinho Ló, diz assim no capítulo 13, Abrão e Ló separam-se. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. E aí, então, ele vai, então, aqui
e continua aqui a sua peregrinação. E aqui diz assim depois, na parte intitulada O Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Então, ou seja, aqui nesse momento, o Senhor então mostrou para ele qual que era a terra prometida, qual era o lugar, né? Qual era o tamanho dessa promessa? Ele sabia que tinha promessa, eu já tinha falado que carregava a vida dele, né, da parte de Deus, que o Senhor tinha derramado sobre a vida dele e tinha o escolhido, mas ele ainda não sabia qual era o destino final, qual que era essa terra e o que viveria lá, aonde que Deus usaria ele só estava indo. Então aqui a gente acompanha uma questão muito importante de fé, de fidelidade de uma pessoa, que claro que nós somos falhos, mas de uma pessoa que escolheu confiar em Deus, escolheu pegar nas mãos do Senhor, o Senhor ali guiando, pegando na mão dele, e ele realmente ia sem questionar, sem querer que fizesse sentido, sem juntar as peças, ele simplesmente foi. E indo, o Senhor estava com ele, e indo foi o direcionando, né? Então ele não esperou primeiro algo surgir, primeiro o cenário fazer sentido, porque afinal de contas ele estava bem na vida dele, foi pedido para sair, né? Foi retirado da sua parentela, mas ele não esperou fazer sentido, ele simplesmente creu. E aí diz assim, o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Então eles se separaram e não dava para eles ficarem juntos de tanta coisa que Abraão e que Ló também tinham, né? De tantos gados, a família, e era muita gente, não dava para eles ficarem juntos. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Ou seja, olha para um raio muito grande aqui territorial, né? Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência, ou seja, né, todo mundo que viria após ele ali, como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, aqui Deus realmente de fato mostra qual que é esse lugar, o destino, né, final, o que é. Então, Canaã aqui como a terra onde todos o seu povo estaria, que é depois o povo, né, que nós conhecemos nos dias de hoje como judeus, e todo mundo por consequência com a mesma fé de Abraão, como nós também, pela fé também somos povo, né, o mesmo povo. Mas aqui se trata especificamente do povo, né, judeu, e esse povo judeu que tem depois a sua terra, ou seja, se cumpre toda a promessa do Senhor, que fala não só de um homem que iniciou, né, ali mediante a fé e a confiança em Deus, mas depois de todo um povo que nasceu depois da descendência de Abraão e que pôde viver esse cumprimento, né, de uma aliança de uma pessoa com Deus. E foi muito bonito porque aconteceu várias coisas com o povo de Israel, muitas coisas, inclusive nos momentos que eles se afastaram, que o povo judeu se afastou de Deus e que Deus assim os espalhou pelo mundo até na época do Holocausto, mas teve esse cumprimento da promessa que todos retornariam para a sua terra, e hoje é o Estado de Israel. E é muito lindo porque aqui a gente entende o início, a origem de tudo. A gente entende como um povo tão amado por Deus se iniciou, mas foi preciso uma pessoa estar pronta para se sacrificar um pouco, né? Sacrificar um pouco seus próprios desejos e o seu planejamento de futuro, que certamente ele tinha, né? Até porque ele já estava em velhice já. E ele tinha provavelmente pensamentos para se manter estável, para se manter tranquilo onde ele estava,
mas ele se dispôs a se desapegar de tudo por uma confiança em Deus, atendendo a um chamado. E aí esse chamado, e Deus, é claro, que escolheu ele porque já sabia da nobreza do seu coração e que ele teria esse desapego de pensar nas outras pessoas, porque ele era assim. Aqui em várias passagens, em vários momentos mostra isso, onde ele se preocupava com os empregados, com os servos, com a comida dos servos. Ele era desapegado dos bens materiais, a ponto de servir ao Senhor saindo de onde está, sem saber se passaria fome, o que ele poderia passar, se poderia perder tudo, já que era uma pessoa que tinha muitas posses já vivia uma vida estável e tranquila em Harã, mas ele se dispôs porque ele se desprendeu. Então, como é importante quando a gente se desprende das coisas materiais, se trata de ouvir um chamado, ter claro um propósito que Deus tem na sua vida, entender a bênção que o Senhor tem sobre a sua vida. Se você é a bênção, então se você é a bênção, você vai estar sendo abençoado por onde você estiver, vai brilhar a luz de Jesus aonde você estiver. Deus é na tua vida. Então, às vezes, de um lugar que é tão improvável, ou de coisas que aparentemente tem cenários que não são tão favoráveis, mas o que a gente precisa para ver a multiplicação e para ver o sobrenatural acontecer, senão o próprio Deus ordenar? Porque Deus não precisa de nada, Ele não precisa de nada favorável, Ele não precisa de nenhuma ajuda, Ele não precisa de lugares que sejam já propícios para um milagre. Não, aonde Ele desenhou para você, Ele te plantar, é lá onde você vai frutificar, é lá onde vai ter a prosperidade, é lá onde você vai ver o grande da parte de Deus, é lá onde Ele vai honrar você, é lá onde você vai poder honrar os outros que trabalham com você, assim como Abraão fazia. Então, se trata realmente de ouvir o chamado, de entender onde Deus quer que você esteja. Você está no centro da vontade de Deus, é o que Abraão nos ensina. Se a gente está dentro do centro da vontade de Deus, a gente vai prosperar e a gente vai sim ver o melhor dessa terra, a gente vai viver aquilo que o Senhor tem para nós, mas o mais importante, sendo nós a bênção, nós sabemos quem é o nosso abençoador e colocando Ele acima de todas as coisas, é que a gente vai poder contar esses milagres, assim como a gente conta até hoje na vida de Abraão, sem se apegar tanto assim, né? Sem ter um medo, sem ter o medo de ficar sem, né? Sem ter o medo de ficar sem, porque essa provisão, ela vai vir sempre da parte de Deus. E aqui Abraão, o Deus, o que queria ensinar para ele certamente era isso, se ele estava pronto a depender da provisão de Deus, ou se ele de repente não conseguiria fazer isso, se ele estava tão acostumado com a vida dele estável diante da sua parentela que ele não se desprenderia. E aqui eu tenho uma correção, inclusive, para fazer. Quando eu disse em relação a Negueb, né, ele saiu no sentido de Negueb, né, e a região onde ele estava, né, a região onde ele foi passando, que ele foi partindo em direção a Canaã, né, e nesse trajeto, então ele tinha passado por fome, né, ele estava indo no sentido aqui de Negueb, e aí depois diz a questão da fome que ele passou, que ele viu, né, na terra, ele viu ali em Negueb. Então, só para poder pontuar certinho esse trajeto, essa passagem que ele teve ali quando ele estava indo em direção a Negueb, né? Então, só para poder corrigir aqui. E então, essa peregrinação toda que Abraão faz, até visualizar, então, qual que era o lugar que Deus tinha. E aqui, quando Deus fala para ele olhar para o sul, né, para ele olhar aqui para o norte, para o sul, oriente, né, ocidente, naquele campo de visão, eu acredito que naquele monte ele avistou um território gigantesco, por isso que o Senhor falou que o povo, a descendência dele, se ele pudesse contar, porque realmente após ele viriam, né, muitas pessoas. E
E era uma terra realmente reservada para ele, sua descendência. E até ele chegar aqui, isso que é muito interessante, né? Porque a gente escutar algo bem claro da parte de Deus, sabendo o que vai passar. Se fosse assim, seria tudo muito fácil. A gente soubesse assim de maneira bem talvez concreta mesmo, né? Como o ser humano é, lógico, né? Às vezes a gente encara tudo assim. Então, se ele de repente tivesse recebido tudo muito, o Senhor não ia precisar provar essa confiança dele, entende? Assim também acontece conosco, porque às vezes se a gente tiver da parte de Deus tudo muito mastigado, muito específico, uma visão de futuro, uma promessa, e tudo que vai passar, e onde com quem eu vou falar, onde eu vou receber essa bênção, os recursos virão da onde, e a gente recebesse antecipadamente, não precisaria viver pela fé. E como convite de Deus à nossa vida, porque claro que eu falo convite porque a gente tem livre-arbítrio para escolher viver pela fé ou não. A gente pode viver sim por conta própria, agradando a nós mesmos e longe dos cuidados de Deus, quando a pessoa não tem fé nenhuma e nem acredita de repente em Deus. Agora, quando a gente se coloca na confiança debaixo dessa direção de Deus, a gente se submete a viver assim, o chamado é para viver pela fé, porque a gente passa não mais... A gente não tem um Deus que vai só nos abençoar e fazer as coisas para nós. Não, é um Deus cuidador, sim. É um Deus que é Pai, acima de tudo, que tem prazer em abençoar os seus filhos, tem prazer em cuidar dos seus filhos, assim como cuida dos passarinhos, como cuida dos animais, cuida de nós em tudo, desde vestimentas, a alimentação, a bens, a áreas plenas na vida da gente, viver, né, plenitude em todas as áreas, mas também é um Deus que tem um projeto maior. Ele sempre vai usar os seus próprios filhos para estarem dentro desse projeto maior. Então, isso que tem que estar na nossa mente, que além de nos abençoar, mas o fim das coisas para Deus não é somente isso. Nós estamos dentro de um projeto maior da parte de Deus, assim como Abraão também estava. E é por isso que a peregrinação dele foi assim. E é por isso que precisou essa doação dele, essa confiança, inclusive de seguir sem ver qual era essa direção final, o que era, o que ele passaria no caminho, as dificuldades que ele encontraria, os medos, enfim, questionamentos, talvez dúvidas, não sei. Mas ele precisava ter despertado nele uma confiança para poder conhecer o Senhor verdadeiramente, para que depois ele pudesse então ver que ele estava dentro de um projeto muito maior. Apesar dele já ter recebido essa promessa, mas para ele poder entender exatamente o que era esse projeto de Deus. E assim é conosco, nós estamos dentro do projeto de Deus. Então há coisas muito maiores, onde as nossas vidas elas são usadas. E o Senhor ele acaba ensinando os seus filhos através da nossa vida, usando pessoas para poder ensinar outras pessoas, abençoar outras pessoas e levar outras pessoas até Ele. Então isso que é importante que a gente entenda. Então que Deus abençoe você, que assim como Abraão a gente seja assim próspero, a gente seja assim uma bênção, que a gente seja transformador, gerador de pessoas que busquem o reino, que a gente contagie as pessoas com a nossa unção, sejamos o sal da terra, que a gente possa servir um Deus para poder também servir pessoas. Tudo isso, mas que a gente também seja uma pessoa que confie em Deus a ponto de estar dentro do projeto dele, confiando que ele sabe o que ele está fazendo, ainda que a gente não esteja nem vendo, nem entendendo nada. Então, que Deus abençoe você, que isso também fique dentro do meu coração e que a gente não se esqueça disso. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo.